consolidação a longo prazo e a evocação ou lembrança futura. São processos diferentes, que exigem regiões cerebrais diferentes. Portanto, qualquer atividade mnésica, qualquer uma das mencionadas, exige a participação de várias operações mentais da memória e de várias regiões cerebrais simultaneamente operantes para realizar aquela atividade da memória. Então, a memória, ela depende, no nosso caso, do cérebro, né? Embora a memória, de certa maneira, está espalhada no organismo. As nossas mãos, o nosso corpo aprende. A memória não está só no cérebro, a memória está também nas destrezas manuais. E foi graças a isso que a mão humana, o ouvido humano, o ouvido musical, etc., se transformaram pela experiência histórica do homem. Aqui nós temos, então, as regiões mais do centro do cérebro, corpo caloso, hemisfério cerebral direito, aqui fora da caixa craniana, diferentes partes, né? Os hemisférios cerebrais, nós temos aqui o diencéfalo, nós temos aqui o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e a medula espinhal. E atrás o cerebelo. Cada região dessa tem suas funções diferentes, eu não vou entrar em detalhe, porque não é o caso aqui, né? Mas eu vou, na medida do necessário, falar sobre as regiões importantes e entrar em detalhes sobre cada uma. Próximo. Na parte externa da superfície, onde tem o córtex cerebral, aqui em colorido, nós temos várias regiões funcionalmente diferentes. Essas regiões que estão em cor mais escura, aqui a região da sensibilidade visual, é onde chegam as informações do mundo externo que vem do olho, da sensibilidade auditiva, os sons, terminam chegando aqui, inclusive os sons da fala, da sensibilidade tátil, proprioceptiva, tátil de alguma coisa na pele, proprioceptiva das posições do meu corpo, em que angulação, em que posição está minha perna, meu pé, etc., nessa região aqui, e a região motora, que é onde a gente praticamente dá a ordem para cada músculo, para cada parte de músculo contrair. Por exemplo, quando eu estou falando, a língua tem mais de 30 músculos. Então, desta região, da parte inferior, a parte inferior dessa região motora, aqui embaixo, é uma região que controla a língua. É um trabalho muito minucioso, onde diferentes impulsos vão para diferentes músculos, para eu contrair esses músculos e produzir as diferentes consoantes. A produção de consoantes, quer dizer, a quebra das vogais, é produzida graças a essas dezenas de músculos que a língua possui e que articula a língua, posiciona a língua nas mais diferentes posições, produzindo as diferentes consoantes que nós temos, a região motora. Essa região motora, ela é executora, ela manda os músculos contraírem e produzir um movimento da mão ou da língua para falar. Ela é comandada pela região premotora, frontal, e a região pré-frontal, são regiões do lobo frontal anterior. Aqui na região pré-frontal são criadas as intenções, os programas de ação, né? Depois, isso é transformado em ações reais, através de destrezas aprendidas na região premotora e a execução da região motora. Por outro lado, nessas regiões posteriores, parietal e temporal, na região intermediária, nós temos a confluência de informações de vários tipos. Informações visuais que vêm do olho, informações táteis que vêm dessa região, da pele, informações auditivas que vêm daqui, e elas se confluem. Aí nós temos neurônios capazes de operar simultaneamente com diferentes tipos de sensibilidades. Então, esses neurônios, eles estão ligados de diferentes maneiras com as coisas do mundo externo. Ou seja, com a parte visual, visível do objeto externo, do fenômeno externo, com a parte audível do fenômeno externo, com a parte palpável do fenômeno externo, etc, etc. São neurônios agora, então, capazes de fazer sínteses de múltiplas modalidades sensoriais e, dessa maneira, construir mentalmente o objeto como tal. Então, pela primeira vez, né, depois dessa transformação das informações luminosas em impulsos nervosos na retina, daí para frente é só impulsos nervosos, impulsos elétricos, até chegar nesses neurônios. E aí, então, pela primeira vez, esses neurônios constroem uma imagem virtual do mundo externo. Bom,
Isso é uma recapitulação rápida sobre o funcionamento cerebral. Tipos de aprendizado, tipos de memória ou memorização. Classifica-se quanto ao processamento temporal, memória a curto prazo e memória a longo prazo. Exemplo de memória a curto prazo. Eu vou dar o telefone lá do ambulatório de neurologia. Qualquer um de vocês que quiser entrar em contato comigo, é só 3521-7754. Você entendeu? Podia ser também a resolução de um problema aritmético. Por exemplo, Antônio tem 11 bananas e Maria tem 5 bananas a menos que ele. Quantas bananas tem os dois juntos? Muito bem. Quantos segundos? Quem quer dar a resposta? Então, vocês são capazes de resolver esse problema em parte de minutos. 10 minutos, 8 minutos, ou até menos. Esse é o âmbito temporal da memória a curto prazo. Agora, vocês se lembram do número telefônico do ambulatório de neurologia? Eu coloquei uma interferência. Pois é. Aí já não é mais memória operacional, não é memória a curto prazo mais. Agora já é memória a longo prazo. Você só consegue recuperar esse número por um outro processo, chamado processos de memória de longo prazo. É diferente, correto? Porque a curto prazo você mantém online, no foco da consciência, uma ou várias informações. Mas quando você passa para uma outra atividade e esquece aquela, aí você só recupera aquela através de um outro processo. Em resumo, por exemplo, no primeiro caso, são as regiões pré-frontais as mais importantes. Mantém online tudo, para você operar, calcular, etc. No segundo caso, as frontais não adiantam as regiões temporais mediais, ou seja, os hipocampos bilateralmente. Sem os hipocampos, vou mostrar depois, você não consegue recuperar o que já se foi. Quanto à modalidade da informação, nós temos a memória visual, a memória auditiva, a memória olfativa, etc, etc. Quanto às fases do processamento da informação, essa fase é também temporal. Primeiro, a curto prazo, mas também vai virando a longo prazo, correto? Então, o primeiro é o registro inicial da informação, né? Sensorial quase, registro sensorial, né? Da informação, que é uma forma de codificação. A coisa é codificada como algo do mundo externo, para você, o representante de algo do mundo externo. Depois, isso vai se consolidando, a longo tempo. Algum de vocês consegue lembrar do número do telefone do ambulatório? Por favor. 3721-5524. Quase. Fala. Fala primeiro aí. Justamente. Então, isso é memória a longo prazo, correto? Então, houve uma consolidação. Porque depois da informação, houve muitas outras informações e passou mais de 1 minuto. A memória a curto prazo só consegue manter durante segundos, 15 segundos. Isso nós sabemos, indivíduos que perderam os 2 hipocampos, entendeu? Passou disso aí, ele não conhece mais ninguém que ele viu, não lembra mais nada, entendeu? Um outro processo entrou em ação, precisou dos hipocampos. É ele que, apesar de ele estar operando conscientemente, ouvindo a minha aula, pensando no problema que eu passei, nesse momento ele esqueceu o número telefônico, mas um outro sistema estava consolidando simultaneamente. Então não há separação, há concomitância. Né? A consolidação, ela ocorre inconscientemente, depois de você ter abandonado e esquecido aquela informação. E depois a evocação, ela fez também, ela conseguiu evocar, correto? A evocação é um outro processo espontâneo, sem pista nenhuma. Se eu tivesse dado a pista 3, 5, entendeu? Aí já seria uma pista determinada. Então, sem pista nenhuma, a evocação espontânea. É um processo muito mais difícil. Eu vou falar sobre os tipos de problemas que afetam cada uma dessas fases da memória e que prejudicam o aprendizado, inclusive. Seguinte. Então, nós temos vários subtipos de memória, né? Nós temos a memória a curto prazo, essa que eu mencionei, na fase de segundos, e nós temos vários tipos de memória a longo prazo, né? Nós temos memórias que a gente aprende e evoca conscientemente, chamada memória declarativa ou explícita, né? Porque você pode explicitar para alguém, pode declarar, olha, eu me lembro do dia que eu fui lá pescar naquele rio, e depois veio o eclipse do sol, etc. Eu posso declarar, correto? Ou então, eu posso declarar o que é uma mesa, o que é uma cadeira, por exemplo. Eu posso descrever por meio de palavras.
Tudo isso a gente faz conscientemente. A memória declarativa é consciente, então você pode explicitar. A pessoa sabe o que é, ok? Agora, tem outro tipo de memória a longo prazo, que é chamada implícita. Ela é em grande parte automática, inconsciente, né? A chamada memória, por exemplo, de procedimentos. Memória de procedimentos são todas as destrezas motoras que a gente aprende, dirigir carro, andar de bicicleta, etc, etc. Memória de procedimentos, né? O corpo é que aprende. É um tipo de memória diferente, né? Uma coisa é você aprender, por exemplo, uma forma aritmética, conscientemente, é rápido. Agora, para o corpo aprender a dirigir, a dirigir uma bicicleta, dirigir um carro, é muito mais demorado. São outras regiões cerebrais e outros processos mentais envolvidos. Mas tem uma questão, né? A memória explícita, ela é mais vulnerável para lesões, para envelhecimento, para uma série de distúrbios cerebrais. Ela se perde mais fácil. Enquanto que a memória implícita de procedimentos é resistente. Mesmo em doenças graves que afetam a degenerativa, o indivíduo continua sabendo, entendeu? O aprendizado da língua, por exemplo, é uma forma de memória implícita. É uma forma de memória implícita. Especialmente as regras gramaticais e sintaxe da língua, ela é praticamente implícita. Por exemplo, um menino de 4 anos de idade, que fala bem, fluentemente, ele sabe, quer dizer, o corpo dele sabe as regras da sintaxe daquela língua. Agora, ele não sabe o que é sintaxe, ele vai aprender na escola. A escola vai ensinar para ele o que é sintaxe, o que é gramática, essas coisas. Tá ok? E existem os reflexos condicionados, que é uma forma de aprendizagem implícita, inconsciente, é uma reação automática, reflexa. Eu vou entrar em detalhe depois aos poucos. Memória a curto prazo, também chamada operacional, na realidade a memória operacional é um subtipo de memória a curto prazo. Aquele número telefônico que eu falei para vocês, para você gravar na memória e escrever aí, é um tipo de memória a curto prazo. Mas não é operacional, você não vai fazer nada com isso. Agora, aquele problema que eu passei, né? Antônio tem 11 bananas e Maria tem 5 bananas menos que ele, quantas temos dois juntos? Isso é uma memória operacional. Você pode resolver esse problema em 5 a 15 segundos. Certo? Na faixa da memória operacional. Um indivíduo que não tem a memória a longo prazo, que tem os 2 hipocampos totalmente destruídos, consegue resolver esse problema e dar a resposta. Quer dizer, é a curto prazo, mas é operacional. Como assim? O indivíduo manipula informações online, simultaneamente. É o registro a curto prazo, um decorrer de segundo, informações recém-adquiridas, no caso do problema aritmético, que são as informações que eu falei, Antônio 11 banana, Maria 5 mental, correto? E evocação de informações já registradas a longo prazo, ou seja, o que é 11, o que é 5, o que é 5 a menos, entendeu? Conceitos aritméticos, de números, tudo isso está na memória a longo prazo, do conhecimento semântico, de aritmético que vocês aprenderam. Isso também é ajuntado com as informações recentes. Então a memória operacional, ela opera com informações recentes, que são os dados do momento que você adquiriu, e o conhecimento prévio, que você já tinha para operar com aqueles dados. Né? Colocar no foco da consciência, né? Para executar qualquer tarefa, por exemplo, a resolução de um problema. Uma das regiões cerebrais mais importantes para esse tipo de memória operacional, ou operar com informações simultaneamente, são as regiões pré-frontais, as regiões mais anteriores do cérebro. Subtipos de memória a longo prazo. Então, mais uma vez, nós temos a memória declarativa explícita, que ela é consciente, você aprende conscientemente, alguém ensina para você, e você depois reproduz isso falando conscientemente, de maneira intencional, verbalizável. Nós temos a memória episódica, que é a memória da sua autobiografia, das experiências que você participou, né? E a memória semântica, que é dos conceitos e categorias, que você em geral aprende na escola, mas aprende antes também. A memória episódica da sua autobiografia é da região temporal medial do cérebro. Ali nós temos o córtex entorrinal e suas conexões com os hipocampos. Também com outras estruturas corpomamilares que eu vou mostrar depois. Já a memória semântica, ela depende do sistema hipocampal. Porque toda informação nova que você tem que aprender, tem que passar pelo sistema hipocampal. Correto? Porque é ele que vai permitir registrar no cérebro como um todo a nova informação.
Sem o sistema dos hipocampos, não há registro de nenhuma nova informação. Pelo menos conscientemente. É claro que de reflexos condicionados, que não é consciente, ocorre, inclusive, aprendizado. Correto? Próximo. Memória não declarativa ou implícita. Memória automática, inconsciente, memória dos procedimentos, das destrezas aprendidas, dos hábitos. Aí já é a região premotora e motora do cérebro, que são parte do lobo frontal, eu mostrei, em conexão com o corpo estriado e o cerebelo, que são estruturas mais profundas. Então, é um sistema que opera automaticamente, tem um aprendizado automático. Né? Eu vou falar em detalhes sobre isso. E os condicionamentos clássicos, operantes, eu vou falar, que é baseado em resposta a estímulos. Né? São das vias sensório-motoras do cérebro. Próximo. Então, aqui em azul, nós temos na região medial do cérebro, em azul, as estruturas cerebrais mais importantes na memória episódica, na memória autobiográfica. Né? E interessantemente é o seguinte, são as regiões do cérebro mais importantes para a representação do seu self, de você como sujeito, como self, da autoconsciência. São as regiões chamadas mediais. É como se o self de você estivesse escondido entre os dois hemisférios cerebrais, mas é claro, não depende só disso aí, correto? E nós sabemos que a memória autobiográfica, a memória episódica, também chamada autobiográfica, essa capacidade de você lembrar de eventos que você participou em determinado momento e lugar, nada mais é do que o seu self no presente, revisitando o self no passado. Chamada viagem no tempo, né? A chamada viagem no tempo. Você sempre viaja no tempo, no passado e no futuro. O futuro é o seu self projetado num programa, num plano, numa intenção futura determinada. Você, de certa maneira, visualiza o que você vai fazer, o que você quer ser, etc. Entendeu? Isso fica guardado na sua memória. Tanto o passado, a sua experiência, como o futuro estão sempre presentificados. É isso? Mas a memória episódica, autobiográfica, ela é necessária. Essas regiões cerebrais aqui mencionadas são chaves, são cruciais. As mais importantes do cérebro para a memória episódica e autobiográfica, para você viajar no tempo, no futuro e no passado. Essas regiões mais laterais aqui são importantes também para a memória autobiográfica, porque é lá que as informações sobre o seu passado, o futuro, ficam indelevelmente, entre aspas, é claro, a longuíssimo prazo registradas. Né? O hipocampo é apenas uma passagem para essas informações. Né? A consolidação, o registro definitivo de todo o seu passado e futuro, a longo prazo, fica nos córtex dorsais. Né? Todas essas regiões aqui. Na região pré-frontal, nós temos, como eu falei, a representação da memória a curto prazo de procedimentos. Né? A representação de conceitos, de nomes de coisas, né? Substantivos, ou seja, conceitos e categorias, regiões temporais principalmente. A representação de destrezas aprendidas na região premotora, alta e baixa, em conexão com o gânglio basal e cerebelo. São as estruturas cerebrais envolvidas nos diferentes tipos de memória. O que isso indica? O indivíduo que tiver uma lesão focal, um AVC, um infarto, com destruição aí de alguma dessas áreas, vai ter problema em um subtipo de memória. Mas a memória dele não se perde como um todo, porque nós temos vários tipos de memória, correto? Cada uma representada em regiões diferentes. Então, para uma lesão destruir a memória todinha, todos os seus subtipos, tem que destruir o cérebro praticamente. Tem que arrasar todo com o cérebro como um todo. Próximo. Reflexo condicionado. Reflexo condicionado é uma das formas mais primitivas de aprendizado de memória. Né? De aprendizado de memória. É um aprendizado em que o animal reage a um estímulo que representa uma outra coisa. Antes disso, nós tínhamos, na evolução biológica, reflexos incondicionados ou inatos. Então, quando coloca a carne na boca do animal, ele saliva. Essa resposta, esse reflexo, é incondicionado, é inato. Já existe uma via nervosa que vai da língua até o tronco cerebral, um centro nervoso que manda salivar. E aqui a glândula saliva. Correto? Isso aí é inato. O reflexo inato, incondicionado, ele é desencadeado pela
pelo contato direto do estímulo com o organismo. Correto? Entretanto, os animais aprenderam a reagir não diretamente, esperando que o estímulo toque nele, mas a reagir antecipadamente. Reagir a um prenúncio, a algo que indica o estímulo vitalmente importante. No caso aqui, um estudo com um cão que não reagia, não salivava quando tocava a campainha. O som da campainha não significava nada para ele, a não ser um som, não tinha nada a ver com a salivação. Mas, na medida em que, antes de dar a carne para ele na boca e desencadear a salivação, pelo reflexo inato, tocava-se uma campainha. Então, um pouco antes do estímulo na boca, um pouco antes, o som da campainha. E fazendo isso no animal inúmeras vezes, ele termina salivando simplesmente com o som da campainha. Ou seja, o som da campainha, que antes não tinha significado para ele, agora tem um significado. Significa a carne, o alimento para ele, correto? Então, é assim que se desenvolveu esta forma de conhecimento, de memória, de linguagem, correto? Onde o indivíduo reage não a coisa direta, mas a indícios dela, a sinais dela. Ora, isso do ponto de vista biológico significou aumento da sobrevivência, da capacidade de sobrevivência. Ou seja, o indivíduo não espera o estímulo bom ou ruim chegar nele, mas ele reage antecipadamente, se preparando para aquele estímulo, ruim ou bom, correto? Ruim ou bom. Então, isso assegurou a sobrevivência dos animais no mundo complexo. Próximo. Uma outra forma de aprendizado condicionado é quando o animal reage não ao estímulo, como no caso anterior, mas às suas próprias ações. Entendeu? Ele aprende com suas próprias ações por tentativa e erro, chamado. Um rato é colocado nessa câmara, onde existe essa alavanca e esse balde com comida de pendurado. O experimento é de tal maneira que esta alavanca tem uma conexão com a corda que dependura o balde. De tal maneira que, se alguém abaixar a alavanca, o balde vai abaixar. Correto? Então, o rato, inquieto, andando para lá e para cá, em vários lugares, correto? Ele termina, uma hora ou outra, pisando na alavanca. E, por acaso, então, a alavanca abaixa. Perdão, o balde abaixa. Correto? Fazendo isso inúmeras vezes, ele associa uma ação dele com um resultado, que é o alimento, o balde abaixado. Correto? Então, ele aprende com suas próprias ações, chamadas tentativas a erro. Isso é a maneira que a gente aprende muitas das nossas destrezas motoras. É aprendida também dessa maneira. Então, as estruturas mais importantes para aprender essas destrezas motoras são, como eu falei, a região premotora do cérebro, a parte da região pré-frontal, e suas conexões com os gânglios basais, o corpo estriado e também com o cerebelo. Lesão dessas estruturas, como por exemplo a doença de Parkinson, vai dificultar o indivíduo a aprender, ou ele vai perder essas destrezas motoras. Interessantemente, né? Uma diferença grande entre a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson é a doença de Parkinson é a degeneração primária grave dessas estruturas do aprendizado motor. Enquanto a doença de Alzheimer é uma lesão grave inicial dos hipocampos inicial. Então, o indivíduo com Alzheimer, ele perde a memória autobiográfica, episódica, não lembra dos fatos do dia a dia, mas ele sabe das destrezas motoras. Se pôr na bicicleta, ele anda, ele sabe dançar, etc. Entendeu? Já o Parkinson é o contrário, ele continua lembrando longo tempo a sua experiência prévia e tal, mas perde as suas destrezas motoras. Então, nós temos vários tipos de memória. Podem ser destruídas seletivamente, dependendo da região cerebral. Por isso que você falar memória no singular é um termo infeliz, tem que explicitar de que você está falando aí. Próximo. Por exemplo, em termos de aprendizado, o sistema da memória ele é bastante plástico, ele é bastante dinâmico, flexível, e vai mudando também na medida que você aprende. Quando você começa aprendendo alguma coisa, por exemplo, dirigir o carro, né, você põe todos os olhos, ouvidos, o tato, tudo ligado. Você fica atento para tudo isso simultaneamente, o retrovisor, tudo isso simultaneamente. Você, inclusive, não pode pensar em outras coisas. Nesse momento, você não pode conversar com ninguém, outros assuntos. Todo o seu corpo tem que estar ligado completamente a todas aquelas várias informações que você precisa e ações do seu corpo, de suas pernas, de suas mãos, etc. Essa é a maneira como você vai aprender, correto? Então,
do ponto de vista psicológico e cerebral, no começo, esse aprendizado exige várias funções sensoriais, várias funções motoras e de raciocínio, correto? Mas quando você aprende definitivamente, um bom motorista, ele pode dirigir muito bem conversando de política com o colega que está ao lado, sem problema, correto? Então ficou automatizado. O que aconteceu? Aconteceu que, do ponto de vista psicológico, ele não precisa estar ligado conscientemente com tudo aquilo que ele estava antes. Passa para segundo plano. Uma outra parte da mente e do cérebro se ocupa disto, no nível inconsciente automático, correto? Então, as estruturas cerebrais envolvidas também se transformam, que é o caso desse aprendizado de um indivíduo que aprendeu a fazer um teste no labirinto. No início, ele errava bastante para andar naquele labirinto, para se dirigir naquele labirinto. E depois que ele aprendeu, então, né, o que acontece é o seguinte: durante a fase de aprendizado inicial, várias regiões do córtex frontal e parietal, eu não vou entrar em detalhe, eram ativas. Para não dizer várias outras que não foram mostradas. E depois que o indivíduo aprendeu, se torna um excelente, né, executa excelentemente aquela tarefa, né, por exemplo, desse lado aqui, do lado direito, né, diminuiu o número de regiões ativas. Desse estudo de neuroimagem com PET, a região mais ativa, que maior fluxo sanguíneo cerebral, maior consumo de glicose, são as mais amarelas e vermelhas, correto? As menos ativas são aquelas que estão em azul ou preto. São menos ativas, correto? Então, o número de regiões ativas lá direito diminuiu. Ficou só a região suplementar e a região parietal posterior, entendeu? E o que era dividido em várias regiões, aqui do lado esquerdo, ficou uma única região também. Essas duas regiões conectadas com os gânglios basais. Então, mudou a estrutura cerebral, mudou o conjunto de regiões cerebrais, que antes era envolvido no aprendizado inicial, e agora já é envolvido numa execução hábil daquela mesma tarefa, que já passou para um plano secundário. Inicialmente, o aprendizado, dirigir um carro, era consciente, todo consciência, você está todo ali focando a sua consciência nela, agora não. Você pode conversar de política com um colega e esquecer, deixar que um outro sistema inconsciente. Você entendeu? Então, a estrutura psicológica mudou de um plano consciente para um plano inconsciente automático. É assim que funciona a memória e a mente humana. Próximo. Aprendizado por imitação. Depois dos reflexos condicionados, uma outra forma de aprendizado das coisas do mundo externo, e no caso aqui, das ações, das destrezas culturais. É por imitação. Tá certo? É uma forma primitiva. Nós temos aprendizado por imitação em outros animais, por exemplo, chimpanzés, não é só dos homens, correto? Então, tentando fazer igual um outro está fazendo, com as mesmas ações, manipulando as mesmas coisas, aparentemente do mesmo jeito, para atingir o mesmo objetivo. Por exemplo, o filho do chimpanzé enfiando um pedacinho de graveto para conseguir os cupins e pôr na sua boca, mas ele faz errado e vai aprendendo como é que faz até ele aprender. E na criança humana também, por imitação. Então, a imitação é a forma de aprendizado onde o indivíduo aprende quais são os métodos, quais são os meios que ele tem que manipular numa sequência determinada para atingir um objetivo. Então, ele tem que gravar qual o objetivo, qual é a meta, que é o que interessa, que vai satisfazer a sua necessidade, correto? Os meios podem mudar, os métodos podem mudar, desde que o objetivo seja o mesmo. Então, na realidade, na imitação, ele aprende não como computador, exatamente cada coisa, né? Ele aprende quais são os meios possíveis para se chegar a um objetivo determinado, correto? Então, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre certos meios utilizados e determinados fins. Por exemplo, o chimpanzé, ele erra, primeiro coloca um capizinho que não serve para nada, coloca um galho com folha também não entra, depois ele vai aprendendo, modificar esse meio, esse método. Tira as folhas e começa a introduzir. Então, ele adquire, usa meios, métodos, instrumentos que vão levar, numa relação de causa e efeito, a conseguir o seu objetivo.
que é entrar lá dentro e o cupim se pregar e ele comer, correto? Nós temos herdados do mundo animal, por exemplo, os chimpanzés também possuem neurônios muito importantes na imitação, chamados neurônios em espelho, que estão na região parietal inferior e na região premotora, e as suas conexões, e as suas interconexões. É muito interessante esse tipo de neurônio. São neurônios associativos que trabalham com múltiplas modalidades sensoriais simultaneamente, o neurônio de imitação. Olha só, esse chimpanzé, ele teve um eletrodo monitorizando, sintonizado com um neurônio da região parietal. Da região parietal, como podia ser também no outro experimento, um neurônio da região premotora. Um neurônio da região parietal. Aqui são disparos e potenciais de ação desse neurônio. Então, esse neurônio, ele dispara, ele entra em ação quando o chimpanzé vê um outro chimpanzé pegar o pedaço de comida. Ele também entra em ação quando o chimpanzé vê o homem pegar o pedaço de comida com sua mão. E é o mesmo neurônio que dispara quando ele pega o pedaço de comida. E esse neurônio está ligado com outra região premotora. Então, são neurônios que o indivíduo utiliza para pegar, que ele utiliza para ver e entender o que o outro está pegando, seja um chimpanzé, seja um humano. Correto? Então, é graças a esse tipo de neurônio, principalmente, que nós aprendemos. Nós aprendemos com as outras pessoas a fazer como as pessoas fazem. Então, nós herdamos isso do mundo animal, principalmente dos primatas, correto? Aprendizado por imitação. É através desse tipo de aprendizado que nós aprendemos as ações culturais, os comportamentos culturais, as destrezas, as formas como manipulamos a colher, a faca, etc, etc, etc. Aprendendo, observando os outros indivíduos. Passa. Memória declarativa ou memória explícita. Bom, este é o tipo de memória mais importante para nós. Eu vou me dedicar mais a esse tipo de memória, porque eu sei que é importante para vocês. Eu recebi a informação sobre o objetivo desta aula, né? Vocês têm que sair daqui com alguma informação, algum conhecimento que vai servir para a vida de vocês, especialmente de estudantes. Então, a memória declarativa ou explícita, que pode ser episódica ou memória semântica, né? Então, a memória episódica é a memória dos fatos, já falei, né? Em que o seu self revisita o seu passado e o seu futuro, e a memória semântica é a memória dos novos conceitos. Existe uma interação, uma relação entre os diferentes tipos de memória, eu vou falar depois. E esse registro a longo prazo, tanto dos fatos acontecidos, episódicos, como dos conhecimentos, né? Depende do corte associativo terciário, facilitado pelas regiões hipocampais, que estão diretamente conectadas com o córtex, entendeu? Os sistemas hipocampais, de cada lado, diretamente conectadas com o córtex cerebral de maneira recíproca. As regiões corticais influem no hipocampo e vice-versa. Eles trabalham como uma unidade funcional que permite você aprender todas essas coisas da sua vida e de escola também, aprendizado científico. As estruturas mais importantes são na região medial, como eu falei, temporal medial, profunda, né? Frontal medial, giro do cíngulo, essas regiões aqui em colorido, né? E as suas conexões recíprocas, por meio dessas setas de vários tipos, né? A região medial do lobo frontal, giro do cíngulo, né? O hipotálamo, o núcleo talâmico anterior, o núcleo talâmico dorso medial, né? Tudo isso está reciprocamente, mutuamente interconectado para esse tipo de memória. Seguinte. Aqui nós temos, então, o cérebro, o lobo temporal e profundamente o hipocampo. O hipocampo tem uma cabeça, tem um corpo e a cauda. A cauda dele termina numa fita de fibras chamada fórnix, que vai para outras partes. Eu vou mostrar. Se nós cortarmos o hipocampo assim transversalmente, ele é comprido, se cortar transversalmente, você vai ver a superfície de córtex, de corte dele. Então, superficialmente é o córtex entorrinal, profundamente o hipocampo. E as suas conexões, né? As informações do mundo externo, as informações do seu pensamento,
passam pelo córtex entorrinal, entram no hipocampo. Através dessa sinapse, com uma célula hipocampal, que entra em sinapse com uma outra célula hipocampal, que entra em sinapse com uma terceira célula hipocampal. E essa, por sua vez, ela entra em sinapse para o córtex entorrinal, formando um circuito fechado para a circulação da informação. E aí que está uma coisa interessante nessa forma de circuitaria anatômica do hipocampo. O que é? É aquilo que aconteceu com ela. Ela lembrou do número telefônico. Ela lembrou do número telefônico mesmo depois de ter esquecido. O que aconteceu então? Eu dei esse número telefônico durante alguns segundos, já passei para o problema, de propósito. De propósito. E, no entanto, ficou na mente dela, ficou nesse sistema, num processo chamado de reverberação, de circulação da informação. Quer dizer, você esqueceu, você foi fazer outras coisas, mas a informação ficou lá reverberando, sendo processada. E, ao mesmo tempo, gravada no córtex cerebral. Então, o hipocampo é um lugar de passagem das informações. Ele reverbera, recircula a informação, permitindo que nessa reverberação, nessa repetição da informação, ela vai aos poucos sendo registrada a longo prazo no córtex cerebral. Foi isso que aconteceu, graças a esse tipo de circuito, correto? Aqui dentro do próprio hipocampo. Porque depois de processada, as informações saem por outras vias. Outras vias. O hipocampo, né, que é o registro e a evocação consciente das informações. Os aspectos inconscientes da informação, os aspectos emocionais de qualquer informação, passam por uma estrutura vizinha do hipocampo chamada amígdala. A amígdala é uma parte vizinha do hipocampo, lobo temporal medial também. Ela é melhor do que o hipocampo para detectar aspectos vitalmente importantes da mesma informação, vitalmente importantes, qual é o valor biológico ou social para a minha integridade, para a minha vida, daquela informação. Ela desperta medo em mim, repugnância, prazer, etc. É assim que o cérebro e a mente vê qualquer objeto. E quem detecta esses aspectos emocionais, afetivos da informação, não é o hipocampo, mas é mais a amígdala. Ela que é especialista, ela é sábia para detectar detalhes em fração de segundo. Você já repugna, você já regala o olho, já você afasta, muito antes de você tomar conhecimento de que se trata. Ele já faz isso, correto? Porque defende a sua própria vida. E tudo isso está interconectado. Muito bem. Para você ter uma memória autobiográfica e semântica, você precisa de muitas sinapses. Você precisa de redes de neurônios. É por isso que nós temos no cérebro cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios. Cérebro, especialmente no córtex cerebral. Um neurônio, como este, córtex cerebral, tem cerca de 10 mil sinapses, dos quais 8 mil nos dendritos e 2 mil no corpo do neurônio. O neurônio é uma estrutura microscópica, invisível a olho nu, e essa coisinha pequenina, invisível a olho nu, tem 10 mil sinapses. É inimaginável. Se você multiplicar um neurônio com 10 mil sinapses por 80 bilhões de neurônios, vocês vão ter trilhões de sinapses no cérebro. E são plásticas, ou seja, elas se formam e se desconstroem conforme a necessidade. É inimaginável. Eu não consigo imaginar o que são trilhões de sinapses. Bilhões, eu não consigo imaginar. Tá certo? É claro que eu posso facilitar, mas é inimaginável. Pois é essa coisa inimaginável, construída durante centenas de milhares ou milhões de anos, que permitiu, neste planeta, ter seres pensantes. Com linguagem, com interação social, formas econômicas da reprodução da sua vida, etc. Graças, então, a essas sinapses. Porque a mente não é uma alma incorpórea, a mente existe no cérebro. É claro que ela existe também nas coisas que representa, né, da cultura, mas ela existe no cérebro. Sem um funcionamento cerebral sadio, apropriado, você perde a sua mente. Como neurologista, que lida com doenças de vários tipos, a gente está cansado de ver isso. A mente é cérebro. Você lesou certas partes, você vai ter uma alteração. Por exemplo, uma paciente ontem,
que, numa briga lá com um bandido que matou o marido dela, o bandido enfiou uma bala bem aqui, tem um buraco cicatrizado bem aqui. Pegou as duas regiões frontais mediais. Saiu sem problema, sem paralisia, falando normal. Entretanto, inválida socialmente. Como? Não consegue controlar os seus impulsos afetivos, arrepende, relação com o filho, com o marido, etc., arrepende, não segura nenhum emprego, não segura nenhum casamento, quer dizer, do ponto de vista do comportamento social, da personalidade, uma tragédia, correto? Então, uma simples parte do cérebro, região frontal medial basal, você entendeu? Que não dá paralisia, afasia, não dá nenhuma outra alteração, inclusive o raciocínio matemático, mas afeta a pessoa no seu cerne, como pessoa. Se torna uma pessoa inválida, pessoa detestável, uma pessoa chata, entendeu? É isso, inclusive o álcool faz também a mesma coisa nas mesmas regiões. Então, essas sinapses, na realidade, são conexões, contatos entre um neurônio e o outro, como mostrado aqui, e são mantidas ligadas graças a células gliais, como é o astrócito. O astrócito é uma célula glial que cola a ponta de um neurônio no corpo do outro neurônio, certo? E é graças a isso que tem a transmissão neural na via nervosa. As diferentes células nervosas do córtex dispõem várias camadas e colunas verticais, né, próximo, e mandam axônios, que são prolongamentos longos, que vai de um neurônio, por exemplo, occipital para um temporal ou parietal, e de um neurônio occipital para um neurônio pré-frontal e vice-versa. Conexões sem sinapse, diretas, que permitem uma troca de informações dentro do mesmo hemisfério e através do corpo caloso entre um hemisfério e outro. Esta é a rede neuronal da mente humana, né? Daqueles bilhões e milhões de neurônios que nós temos, representados esquematicamente por essas linhas vermelhas aí. Correto? Para destruir a mente humana, arrasar todas as formas de memória, você precisaria destruir tudo isso aqui praticamente. Então, a sinapse permite a transmissão de informação de um neurônio através do seu axônio, né, para um outro neurônio, através de sinapse nos dendritos de outro neurônio. A sinapse é o local onde um impulso nervoso de um neurônio some, mas gera um impulso nervoso no outro neurônio. Porque esse impulso nervoso, que é o impulso elétrico, faz essa parte do neurônio liberar substâncias neurotransmissoras, que são liberadas e rapidamente se acopla numa estrutura proteica, chamada receptor, e nesse momento é uma reação química. No receptor abre um canal, o sódio entra, despolariza, e o outro neurônio se torna eletrizado e propaga aquela informação para outros neurônios seguintes. Muito bem. E é aí também que ocorre o processo de consolidação ou registro a longo prazo. Essa aqui é que é a parte mais complexa, que eu tenho dúvida se alguns de vocês vão entender, mas vou procurar explicar. Como é que você consegue manter a longo prazo, evocar uma coisa antiga? Ou um aprendizado semântico de um conceito determinado, por exemplo. Como é que você consegue? Né? Tem que ter alguma forma de marcação, de registro daquela informação, material. Não pode ser igual risco na água. Você faz um risco, você faz um ar na água, some. Pode até ficar mais ou menos um risco durante longo tempo, mas termina sumindo aquilo ali. Entendeu? Então, a forma de deixar um rastro, uma marcação material, é o que eu vou falar agora, que se chama potenciação a longo prazo. Bom, suponhamos essa situação em que o botão terminal de um neurônio faz sinapse com o detrito de um neurônio seguinte. Esse é o contato entre os dois neurônios, correto? Normalmente, quando eu não estou aprendendo repetitivamente, quando eu vejo a primeira vez a informação, né, ela passa de um neurônio para o outro através da abertura dos canais de sódio. Receptor chamado AMPA.
O sódio entra, despolariza e o neurônio seguinte se eletrifica, o potencial de ação elétrico vai para frente. A informação se transmite para outras estruturas. Correto? Entretanto, graças ao processo de reverberação, de circulação repetida da informação, como aconteceu no caso que eu falei, no caso dela, que eu dei o número de telefone uma única vez, ela lembrou depois, ou no caso de aprendizado, aprendizagem por definição é uma prática repetitiva para você gravar uma mesma informação, aquela mesma informação. No caso que eu passei para ela, não foi aprendizagem, foi um teste de memória, correto? Aprendizagem é quando você, então, concentra e você conscientemente, você repete aquela informação, entendeu? Você repete aquela informação. Aí você tem a influência da consciência, isso facilita a gravação mais rápida, a longo prazo da informação, quando você usa a sua consciência. Você entendeu? Então, no momento em que você está conscientemente repetindo aquela informação, tá? Utilizando, então, essa sinapse de maneira mais intensa e frequente, correto? Ocorre uma outra mudança, que é num outro receptor chamado NMDA, normalmente bloqueado pelo íon magnésio. Mas já que você está utilizando repetitivamente, essa excitação repetitiva daquele neurônio vai fazer o íon magnésio sair, desbloqueia e o cálcio entra. Agora é o cálcio, que é também o íon positivo, e vai despolarizar e produzir potencial de ação. Além disso, o cálcio vai ativar enzimas, aí que está a questão, enzimas dentro da célula, dentro do outro neurônio, e essas enzimas vão produzir reações químicas que produzem um mensageiro retrógrado. Pode ser o anion, óxido nítrico, que é de alta difusibilidade, óxido nítrico, anion. Alta difusibilidade em qualquer tecido, no ar, em qualquer tecido, ele rapidamente se difunde, entendeu? Inclusive para o neurônio pré-sináptico. E aí que está. No neurônio pré-sináptico, ele vai facilitar a liberação de mais neurotransmissor. Ele vai facilitar a produção de mais neurotransmissor aqui, maior quantidade, e de liberação de mais neurotransmissor. Então, esta é a marcação material, né, da facilitação da transmissão da informação. É assim que essa via se torna utilizada, marcada, através desse processo. Aumenta o número de transmissores, aumenta o número de vesículas contendo o transmissor, aumenta o número de receptores. Próximo. Inclusive, através de um processo de plasticidade cerebral, aumenta inclusive o número de sinapses. Aumenta inclusive o número de ramos de axônio, de botões terminais. Eles aumentam quando precisa, e eles se desfazem quando a pessoa não mais utiliza isso aí. Tá, ok? Então, a plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de modificar a sua estrutura, o seu funcionamento, produzir novas sinapses, etc. Próximo. É isso que acontece, por exemplo, que é apenas um exemplo, quando você aprende uma nova língua. Isso foi estudado em ressonância magnética funcional. O indivíduo falava o inglês nativo, que na região que fala, região de Broca, que produz, igual eu estou produzindo, representado por essa região, por essa área vermelha, especialmente aqui. Aí esse indivíduo aprende uma segunda língua, que é o francês. A produção do francês, a representação do francês na fase de produção, cria uma outra rede vizinha, mas na mesma área de Broca, separada. Tá? Quanto mais diferentes forem as duas línguas, de vários pontos de vista, especialmente sintático, mais há separação. Quanto mais próximas as línguas forem, por exemplo, se você compara, digamos, o sueco e o inglês já são bastante próximas, entendeu? Aí realmente as coisas ficam superpostas. Então, cria-se uma nova rede neuronal, não novos neurônios, mas novas sinapses. Como eu falei, as sinapses elas se formam e elas se desfazem. A plasticidade cerebral é isso, porque neurônios não se formam. Você já nasce praticamente com aquele número de neurônios. Você entendeu? Mas o que interessa do ponto de vista de aprendizado e de transmissão de informação são sinapses. Correto? O indivíduo forma e se desfaz também simultaneamente. É assim que nós aprendemos
uma nova língua ou qualquer nova destreza. Correto? Então, no caso, aquilo que era só um botão terminal, através de ações no núcleo, porque essas reações químicas provocadas pelo cálcio terminam produzindo informações, substâncias que vão no núcleo. E o núcleo depois produz fator de crescimento neural e forma-se um novo botão terminal. Um novo espícula dendrítica e o neurônio de lá, por sua vez, um novo botão terminal. Então, aumenta o número de conexões através do aprendizado. Próximo. Como é que nós sabemos disso tudo? Tudo isso que eu estou falando tem demonstração científica, é da neurociência cognitiva, tem demonstração científica, correto? São evidências publicadas nas revistas de maior impacto da área de neurociência cognitiva, correto? Então, estou passando para vocês um conhecimento estabelecido, não é completo, que nunca vai ser, correto? O conhecimento é uma eterna aproximação ao absoluto, ao conhecimento absoluto, que nunca vai ser possível, né? Quem for da área de humana talvez saiba, pela própria natureza dialética das coisas. A mudança eterna de tudo, então você corre atrás de uma coisa e ela não é mais a mesma. Certo? Nada é rígido, dado para sempre. A ciência é uma eterna aproximação ao conhecimento global, absoluto, que nunca vai ser possível, mas é uma aproximação eterna. Pelo menos para nós serve para a nossa sobrevivência. Então, feita uma ablação genética num rato, e ele foi testado, então, nesse labirinto de Boris, cheio de uma água leitosa, onde ele não consegue ver, ele fica mergulhado aí dentro, ele não consegue ver a plataforma pela qual ele foge e não se afoga. Ele é treinado até aprender. Próximo. Então, aqui é o comportamento de um rato selvagem normal e aqui é o comportamento de um rato mutante, que tem essa ablação genética, né, que leva a não produzir, a afetar essa proteína sinase calmodulina dependente, que é aquela que vai estabelecer a potenciação a longo prazo, é memória a longo prazo. Correto? Então, este aqui, depois de algumas tentativas, ele aprende rapidamente. Ele é solto aqui, ele aprende rapidamente onde está a plataforma, onde ele vai se salvar do afogamento aí dentro. Quer dizer, é um aprendizado espacial, porque ele não enxerga nada, é tudo leitoso, mas ele aprende espacialmente. Já esse outro precisa de muito mais tentativas, muito mais vezes, e ele não aprende. Então, está demonstrado que existem, então, proteínas, existem enzimas dos neurônios, hipocampais, por exemplo, no caso, que são responsáveis por esse aprendizado a longo prazo. Próximo. Ok. Memória semântica. A memória semântica é a memória dos conceitos, das categorias, do conhecimento que a gente aprende na escola, né? Cada conceito representado por uma palavra, conceito de coisas, substantivos, conceito de ações, os verbos, conceito de relações entre ideias, conjunções, etc, etc. Então, o conceito é uma rede de relações, na realidade. Qualquer conceito é uma rede de relações, né? Por exemplo, o conceito de cachorro, representado pela palavra cachorro. A palavra representa um conceito. A palavra não representa diretamente uma coisa externa, mas representa uma coisa em geral, um cachorro em geral. As características gerais de qualquer cachorro é que é representado pela palavra cachorro. Se você quiser especificar, você pode chamar de chihuahua, esse aqui, bulldog, etc. Ok? Mas termina sendo também categorias de subtipos de cachorro. Então, nós temos dois tipos de relações semânticas em qualquer conceito, em qualquer nome. Uma são relações situacionais. O cachorro é a sua relação com o estranho, com o bandido que quer assaltar a casa, ou com o gato que passa perto dele, ou com o dono, ele defende o dono, defende a casa, obedece ao dono. Você entendeu? Então, as relações do cachorro com as coisas do mundo em que ele vive. Quando ele quer urinar, ele levanta a perna dele, como todo cachorro faz. A relação dele com as coisas, na hora de urinar, ele faz isto. Aquele comportamento típico de cachorro com as coisas, né? Que define o cachorro como tal. Olha a diferença entre um chihuahuazinho, parece um ratinho, e um outro
Doberman, um cachorro imenso. Parece dois tipos diferentes de animais, mas é a mesma espécie, correto? A mesma espécie. E os comportamentos são parecidos. É o que define de maneira geral. E aqui já é relações categóricas que nós usamos para conceituar as coisas. O cachorro é um animal. Ora, como animal, ele é igual ao rato, a minhoca, qualquer animal. Eu estou colocando em uma categoria, em geral, características gerais. O cachorro é um ser vivo. Sob esse ponto de vista, ele é igual a uma planta, né? Igual a gente ensina para as crianças. A planta ela é viva, é igual a um cachorrinho e tal, tem que cuidar dela, ela reproduz a semente e tal, né? Entendeu? Então, a gente também classifica, categoriza as coisas, né? Esse é o que nós chamamos de conceito. Seguinte, e os conceitos, eles se organizam na mente e no cérebro em redes, ou campos semânticos. Campos semânticos, onde aqueles conceitos que estão próximos do ponto de vista categórico, ou do ponto de vista da utilização pelo homem, né? Eles estão também mais ou menos próximos no cérebro da pessoa. Porque quanto mais próximo no cérebro, mais disponível, melhor, mais rapidamente disponível, quer dizer, em fração de segundo, ele é para conectar com o outro. Vamos supor que nós estamos agora falando de transporte. Vai transportar material de uma fábrica lá para a estação ferroviária, por exemplo. O assunto é transporte. Esse assunto, ele já ativa todo um campo semântico. Você entendeu? De tudo relacionado. Rua, o conceito de rua é ativado. Você entendeu? Etc. Gasolina é ativado, mas não macaco, mas não rosa. Então é assim que se organiza na mente e no cérebro os campos semânticos. E isso facilita muito a mente rapidamente funcionar e você fazer as coisas. Próximo. Então, isto é mais do corte associativo lateral, especialmente em regiões parietais, temporais e pré-frontais inferiores, o que está aqui em colorido, especialmente em azul. São as regiões do cérebro cuja lesão mais afeta os conceitos, os nomes que representam os conceitos. De duas maneiras. Ou você não lembra do nome daquela coisa, que você sabe o que é, você sabe o conceito, ou o nome não evoca um conceito determinado. O nome fica estranho. Pergunta para a pessoa, o que é maçã? Não sabe o que é maçã. Uma coisa ou outra é especialmente essas regiões. Próximo. Muito bem. Ótimo. Então vamos ter o tempo para discussão aí, ninguém está perguntando. Falar, estou chegando ao final, sobre as relações entre os tipos de memória. Correto? Os tipos de memória interrelacionam e dependem um do outro. Para você gravar a longo prazo, você precisa da memória a curto prazo. O registro a curto prazo. Tá certo? Para você ter a evocação, você precisou do registro e da sua consolidação a longo prazo. Senão não evoca também. Tá ok? Para você ter o conhecimento semântico do significado das coisas, por exemplo, significado de restaurante para uma criança, você tem que ter experiência episódica. Como é que uma criança aprende o conceito de restaurante? Ela aprende na prática. Os pais dela levam ela primeiro num restaurante chinês, ou japonês. É um tipo de comida, ritual e tal. Um outro dia leva num restaurante italiano. Correto? Um outro dia já leva numa churrascaria de rodízio. E depois não sei o quê. Ela vai entendendo que apesar de ser comidas diferentes, quadros diferentes do ambiente, etc., músicas diferentes, tem um ritual que se repete. Certo? Não é igual na casa dela. Não pode chegar lá e na cozinha já pegar a comida com a mão, pôr no prato e comer. Não. Primeiro tem que sentar e esperar. Aí vem um indivíduo chamado garçom, é isso? Pergunta, aí você pede, espera, aí depois então ele traz a comida. Não pode comer e ir embora, não. Aí tem que pagar, só depois que pagar ele pode ir embora. Então ela vai aprendendo esse ritual, essa rede de relações de comportamento, que é o que define um restaurante, comer num restaurante. Entendeu? Por outro lado, diante de um fato episódico, você pode entender melhor e rápido aquele fato, baseado nos conceitos que você tem. Certo? Por exemplo,
uma demonstração lá em frente à Prefeitura de Campinas. Tá? De longe você vê um bocado de gente com os cartazes e tal, palavras de ordem, mas você começa a ler e ouvir, o que é? Você interpreta, é uma greve dos funcionários. O fato de você ter decodificado que é uma greve dos funcionários, isso facilita para você gravar aquele fato de maneira mais firme na sua mente, do que se você não soubesse o que aquilo é. Próximo. Algumas coisas importantes para vocês, os que estão saindo vão perder a parte mais importante da aula, que é a dica que eu ia dar para vocês levarem. Quem quiser sair, pode sair. Tá? Reserva cognitiva e reserva cerebral. Próximo. Existem fases que têm que ser esperadas para a aquisição de certas funções mentais ou cognitivas. E existem danos precoces que podem afetar pela vida inteira a aquisição dessas destrezas, desses aprendizados. Tá? Seguinte. Um deles é o efeito deletério do isolamento sensorial ou social, por exemplo, observado em crianças criadas em orfanatos, durante períodos críticos de desenvolvimento das funções cognitivas, por exemplo, 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, é isso? Inclusive, aprendizado do funcionamento social deles. Tem vários tipos de estudos mostrando isso desde a década de 1950, e um dos autores que mais estudou mais recentemente foi o Charles Nelson III. Ele estudou milhares de crianças de orfanatos da Romênia, milhares de crianças, algumas criadas a vida toda no orfanato, depois outras adotivas, e viu as consequências, inclusive com estudo de neuroimagem funcional, neuropsicológico, as consequências trágicas do isolamento social, né, dessas crianças na sua vida futura. Capacitação. Próximo. Reserva cerebral é, como está falando, é o tamanho máximo do cérebro, que é diferente das pessoas, que ele adquire durante toda a sua experiência, e estimado com base no volume intracraniano, embora isso não vale grande coisa, tá? Só o volume intracraniano. É determinado geneticamente, depende da família, e é influenciado pela desnutrição ou doenças precoces. A desnutrição causa danos sérios no desenvolvimento cerebral e, portanto, cognitivo futuro das pessoas. Entendeu? É um problema sério nos países pobres, ou mesmo até em desenvolvimento, e a questão das doenças precoces, de vários tipos, por um sistema de saúde precário. Próximo. A reserva cognitiva é o conjunto de habilidades e repertórios mentais que permite a alguns indivíduos suportar lesões cerebrais, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, sem apresentar nenhum sintoma. Você entendeu? Existem vários fatores que favorecem ter uma boa reserva cognitiva. Próximo. Estudos epidemiológicos mostram que um ambiente ou estilo de vida e experiência profissional ricos em atividades intelectuais e sociais está associado a declínio cognitivo mais lento durante o envelhecimento normal e menor risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Mesmo quando ela vai ter que desenvolver naquela pessoa, ele vai ter uma forma leve e muito mais tardia da demência, da perda de sua capacidade, devido à sua grande reserva cognitiva. Né? Vocês, por exemplo, estão construindo em vocês uma grande reserva cognitiva, seja qual for a área de vocês, entendeu? Comparado com quem não faz isso aí. Próximo. Por outro lado, baixo nível educacional ou analfabetismo. O Brasil tem, acho, 26% de analfabetos, segundo eu li a última vez pelo IBGE, o censo do IBGE. Desnutrição, nós temos bastante em alguns lugares, e um ambiente social e intelectual pobre, né? Principalmente quando ocorre nas fases iniciais da vida, como observado em crianças de orfanato, ou submetidas a isolamento sensorial social. Tudo isso confere ao indivíduo uma baixa reserva cerebral e cognitiva, né? Resultando em nível intelectual mais baixo que o esperado. Portanto, nós temos muitas crianças de muitas famílias no Brasil candidatas a ter um nível intelectual mais baixo, de serem facilmente manipuladas, inclusive politicamente. Não vou terminar a sentença, fica a critério de vocês. Jovens,
que podem mudar este país. E então, maior risco para desenvolver a demência. A demência de Alzheimer tem maior risco no indivíduo analfabeto, de baixo nível, do que no indivíduo de alto nível intelectual. Próximo. Fatores que influem na memória e aprendizado. Agora que vem a dica para vocês, de tudo isso que eu falei. Eu não podia falar disso aqui sem ter falado a primeira parte, somente, correto? Para vocês entenderem. Fatores que influem na memória e aprendizado, que facilitam o aprendizado. Organização e disciplina. Isso é fundamental. Uma vida organizada. Inclusive, como você é, onde guarda as suas coisas. Organizado em termos de tempo. Organizado temporalmente. Tá? Hora para levantar, hora para dormir, hora para comer. Dentro do possível, é claro. Entendeu? Especialmente para dormir, que é outro item que vai ter mais na frente. Estilo de vida saudável, especialmente com atividade física e intelectual. Tá? Atividade física, especialmente aeróbica, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, facilita o aprendizado, correto? E intelectual, que é a maneira como se forma novas sinapses, ativa novas sinapses. Tá? Você sempre pode aprender mais. Até depois dos 60, 70 anos, você sempre pode aprender mais. Você sempre pode criar novas conexões, correto? Até quando você morrer, novas conexões, novos aprendizados. O indivíduo de 70, 80 que aprende uma nova língua é difícil, mas se aprender, então ele criou novas coisas no seu cérebro. Tá? Higiene do sono, isso aqui é muito importante. O sono, a fase lenta inicial do sono profundo é importante para a saúde física do organismo, tá? Para você curar lesões de doenças, A fase seguinte do sono é importante para a memória, é importante para a sua saúde psíquica, para evitar doenças psiquiátricas. Né? Se você com torturas psicológicas, provocar uma doença psiquiátrica na pessoa, é não deixar ele dormir, principalmente não ter a fase de sono REM. Entendeu? Termina tendo problemas psiquiátricos, tão importante que é o sono para a saúde física e mental da pessoa. Certo? Se você dormir mal, você vai ficar cansado, sonolento, fatigado, tem uma energia mental mais fraca, e na hora de você resolver problemas, refletir, pegando informações simultâneas, especialmente se forem abstratas, online, de maneira rápida, a energia mental não vai ser suficiente. Com um pouquinho de sono, cansaço, fadiga, não vai ser suficiente. Não só vai prejudicar o seu aprendizado, e vai prejudicar a sua evocação. Você utilizar o que sabe para resolver aquele problema. O sono é fundamental. Na prática clínica neurológica, a gente ataca a questão do sono. O problema com indivíduos com amnésia, com demência de Alzheimer, é fazer tudo para ele dormir. Se você não resolve o problema do sono, se ele continuar com insônia, perambulando à noite e depois dormindo de dia, você nunca vai conseguir resolver a questão da memória dele e do funcionamento cognitivo dele. O sono é fundamental. Infelizmente, a civilização trouxe algumas coisas positivas, mas também deletérias, na medida em que as pessoas esquecem a questão do sono. Tá certo? Nós viemos, a maior parte da vida do homem na Terra, 99%, não foi como civilizado, não. Foi como indivíduos que chegavam de noite e ia dormir e acordavam com os passarinhos de manhã. E como indivíduos que perambulavam com atividade física. Nós perdemos tudo isso, você entendeu? Isso é um prejuízo, e tem catástrofes, e facilita doenças, inclusive. O sono é fundamental. Capacidade de atenção e concentração. Aprender a ter concentração. Você não nasce tendo essa capacidade, você aprende. Você aprende em casa, com os pais, você aprende na escola. Você se educa a se concentrar. Em que consiste a atenção mantida ou concentração? Consiste em inibir mentalmente e também cerebralmente qualquer estímulo irrelevante. Irrelevante que não tem nada a ver com o que interessa. Qualquer reminiscência, qualquer lembrança ou preocupação. Bloquear tudo isso. Treinar a bloquear tudo isso. Tá? Criar as condições para, no momento que você vai resolver um problema, isso é importante, esquecer o resto. Se quiser, você pode fazer tudo rapidinho antes, mas na hora você tem que esquecer isso aí. Se não, vai resolver os seus problemas primeiro. Não é nós, você
tem que esquecer. Porque aí você vai render muito mais. Você dormiu bem, você está descansado e você conseguiu bloquear. Isso a gente aprende. Inibir, bloquear informações irrelevantes, seja do mundo concomitante, barulho, seja pessoas andando, ou seja reminiscências que a pessoa. Isso é capacidade de concentração. Motivação e interesse, você tem que gostar do que você faz. Se você não está motivado ou interessado no que você faz, deixa de fazer, deixa isso para lá. Vai fazer uma outra coisa que você gosta. Você está errado. Você está fazendo a coisa errada. Para satisfazer outras pessoas, para satisfazer seus pais, ou para satisfazer sistema de valores de outras pessoas, e não você próprio. Faça o que você gosta de fazer na vida, o que você projetou. Aí sim, você tem motivação, você tem interesse, e isso aumenta a energia mental. Isso aumenta a sua capacidade de raciocínio e de concentração. Entendeu? O estado de humor também aumenta. O indivíduo está cansado, está deprimido, está ansioso, deprimido, isso prejudica. A depressão é uma causa de demência no idoso. O indivíduo só com depressão. Basta a depressão, ele tem problema de memória, de esquecimento, como se fosse o Alzheimer. Aí a gente trata a depressão, melhora a depressão, ele volta ao normal. O esquecimento desaparece. Então é importante você ter ânimo, você ter um estado de humor bom. E você só consegue se você descansa. Tá certo? Outra coisa, aprendizagem com pausa. Você tem que fazer pausa. Tá certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é um experimento que foi feito, inclusive, para a reabilitação da memória. O indivíduo tem que aprender, digamos, um assunto determinado. Um assunto determinado. Qual das seguintes situações ele vai aprender de maneira mais indelével? 1. Estudando 6 horas por dia durante 2 dias. Ele vai precisar de 12 horas, hein? Para estudar aquilo. 6 horas por dia durante 2 dias. Ou 4 horas por dia durante 3 dias. Dá 12 horas também. Correto? Ou 3 horas por dia durante 4 dias, ou 2 horas por dia, saltando, 2 horas por dia durante 6 dias. No primeiro caso, 6 horas por dia por 2 dias, só gasta 2 dias. No segundo caso, 2 horas por dia durante 6 dias, ele gasta 6 dias. Em qual das 3 situações vocês imaginam que ele vai aprender melhor aquilo, de maneira indelével? Como? Fala mais alto. Como? Exatamente, 6 dias. O que são experimentos demonstrados, inclusive para a reabilitação de pessoas com amnésia, correto? Tem um rendimento muito maior. E é o seguinte, tem uma pessoa, não vou falar o nome, né, a moça, estudando a prova para fazer a UAB, vai ser da UAB, e ela ficava 4 horas direto. Eu falava para ela, olha, isso não está bem não, viu? Você ficar direto fazendo isso aí. Você tem que fazer pausa, tá? Faz pausa. Sai aí no parque, dá uma volta no parque, vê os passarinhos e tal. Você entendeu? Aí é que vem a questão, por que será? A memória, o aprendizado precisa do esquecimento, da pausa com esquecimento. E tem mais essa, na pausa, esquece o que você estava aprendendo. Faça outra coisa. Você entendeu? A memória é um processo que ocorre a consolidação de maneira inconsciente. E quanto mais você deixa ela quieta, melhor. Ela fica tranquilinha num nível inconsciente sendo processada. Inclusive durante o sono. Durante o sono mesmo, o sono REM. Ela continua sendo processada. Tá certo? Então, o esquecimento, ele é necessário. O esquecimento faz parte da memória. Não é possível nós humanos estar lembrando o tempo todo de todas as coisas. A gente sempre está focalizando, correto? Então o esquecimento é necessário. E para terminar, eu falei de uma coisa que é amedrontadora para as pessoas, que é o esquecimento, que é a amnésia, né? Mas eu estou falando do esquecimento normal. Eu vou falar que um poeta alemão, o Bertolt Brecht, que não era neurocientista, já tinha visto isso, escreveu um poema chamado Ode ao Esquecimento. Conhecem? Bertolt Brecht. Elogio ao esquecimento. Bom é o esquecimento. Senão, como se afastaria o filho da mãe que o amamentou, que lhe deu a força dos membros,
e o impede de experimentá-la? Ou como deixaria o aluno, o professor que lhe deu o saber? Quando o saber está dado, o aluno tem que se pôr a caminho. Como se levantaria pela manhã o homem, sem o deslembrar da noite que desfaz o rastro? Como se ergueria pela 7ª vez aquele derrubado 6 vezes, para lavrar o chão pedregoso, voar o céu perigoso? A fraqueza da memória dá a força ao homem. Um poeta, não era neurocientista. E o conhecimento neurocientífico comprova isso. O conhecimento, o esquecimento, ele é necessário para uma boa memória. Ok? Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Meri pela apresentação. Acho que a gente tem alguns minutinhos ainda para Quem quiser perguntar. comentários. É 1h45. Para esse espaço de discussão. Alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Opa. Só em relação, já que você comentou da aprendizagem com pausas, já que ninguém quer ter mais uma pergunta, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a estratégia dos nossos professores aqui, que nos darem 4 horas de aulas ininterruptas, bem interessante sobre bem todas as disciplinas legais, sabe? Acho que tem mais gente aí que tem 4 horas de aula, não é? Não sei só eu não. Do ponto de vista de aprendizado, não é aconselhável, né? Do ponto de vista de aprendizado, são necessárias pausas, né? Tem que ser dividido, né? Eu, por exemplo, raramente eu dou uma aula tão longa igual a esta, entende? De 1 hora, um pouco mais de 1 hora, certo? Eu dei porque é o horário que vocês têm, né? Inclusive, muitos tiveram que ir embora aí, correto? Mas não é o correto. Tem que ter pausa sim, né? E durante a pausa é uma diversão, falar de outras coisas, entendeu? É a maneira como o aprendizado rende mais. A forma mais correta de ser, com embasamento científico. Oi. Minha pergunta é a respeito da aprendizagem quando você tem emoções envolvidas, tipo uma tristeza, um trauma ou uma felicidade mesmo. Isso ajuda na aprendizagem e tal, porque muitas pessoas têm aquela memória marcante, né? Pergunta interessante essa aí. A relação entre emoção e memória, né? Aí, depende do tipo de emoção, correto? Ela pode ajudar ou prejudicar a memória, né? Se ela é positiva, um estado de ânimo, de alegria, você entendeu? Em geral, ela ajuda a memória, ela facilita a gravação, ela facilita a gravação de maneira mais rápida. Tem casos, por exemplo, associados com uma experiência afetiva positiva, uma única vez, aquilo fica gravado para sempre em você, tá certo? Mas a emoção negativa também, traumática, ela também influi na memória, Mas, em geral, quando ela é traumática, aí a gente cria mecanismos de repressão, de esquecimento. Por exemplo, na síndrome do estresse pós-traumático. Um indivíduo que presenciou ou sofreu trauma psicológico, sei lá, estupro, tortura, etc. Entendeu? Então, aquilo fica gravado na pessoa, mas a mente procura reprimir, embora esteja lá, não desapareceu, mas está reprimido. Você entendeu? Aí já é um mecanismo de repressão mesmo que acontece. Tá? A questão da depressão, da ansiedade, da preocupação, prejudica a memória. De maneira geral, prejudica a memória. Então, é bom evitar isto. Tá? Nós temos, por exemplo, pacientes que são reabilitados aqui no estudo de linguagem. Nós criamos aí um centro de reabilitação de pacientes com lesão, afásico principalmente. E quando o paciente está desanimado, está deprimido e tal, então eles vão no hospital de volta, a gente tem que resolver essa questão. Senão ele não vai ser reabilitado. Ele não vai conseguir aquilo que nós queremos dele, entendeu? Tem que tratar a depressão, do ponto de vista do medicamento, às vezes, e até com um tratamento psicológico, para aumentar o estado de ânimo dele.
Então, é claro, a emoção está diretamente ligada à memória da pessoa. Tá? As duas coisas são interconexas. Alguma pergunta? Tem? A meditação também. Como? Eu queria saber Ah. a influência da meditação para o aprendizado, por exemplo, nessas horas que você está muito estressado, tal, Isso, é. você pega, tenta focar um pouquinho, se isso realmente ajuda, né? Dos vários estudos, a resposta é que ajuda. A meditação, ela, não vou entrar em detalhe como que é a meditação, né? Mas a pessoa aprende a concentrar numa determinada, eu chamo de informação, tá? Determinado objeto ou informação. Isso aí consiste em ele ficar só no aqui e no agora, o seu self, eu, aqui e agora, e tudo mais não existe. Quer dizer, isso é uma coisa que você aprende, né? Porque no indivíduo que está ansioso, preocupado ou deprimido, ele está ligado com coisas externas, problema da sua vida. Ele não está aqui agora, correto? E a meditação, na medida em que faz isto, ensina a pessoa a concentrar. Ensina a pessoa a concentrar. Tem vários outros tipos de práticas, você entendeu? Eu vou dizer, inclusive, o meu filho, ele é alpinista, ele é meteorologista, trabalha no hospital, ele é alpinista. Eu admiro dele e de outros alpinistas. O alpinista, ele tem que concentrar todinho, só existe naquele momento o corpo dele e as pedras, correto? Então, tudo mais tem que estar fora, entendeu? E um objetivo que é dele, mais ninguém também, de atingir certas coisas, você entendeu? Isso é um outro tipo de, é um esporte, por exemplo, que ajuda no mesmo sentido. Você se educa, né? E eu vejo isso, as consequências. Diante de situações que até eu fico preocupado, então você fala, mas qual é o problema? Eu falo, qual é o problema, né? Deixa lá, com tranquilidade, quando ele dá uma aula ou faz qualquer coisa, falou no Congresso Americano de Neurologia em inglês, para uma turma do mundo inteiro, uma tranquilidade, entendeu? Então tem esse tipo de coisa que a pessoa pratica, meditação também, inclusive com efeitos já benéficos demonstrados no próprio cérebro da pessoa, usando neuroimagem funcional, a meditação. Isso, justamente, entendeu? Tudo isso é bom praticar paralelamente para quem está estudando, para quem quer aprender melhor. Tudo isso é importante. Entendeu? Não ficar só naquilo, repetido, obsessivamente só naquilo. Isso cansa, no final a pessoa se desinteressa, especialmente se fracassar. Correto? Opa. Questão do conhecimento a partir de trauma. Porque tem um livro do Paulo Freire que ele cita uma frase que é: você só constrói um conhecimento verdadeiro quando você tem um diálogo com uma pessoa que sabe que nada sabe e outra pessoa que sabe que nada sabe. Junto essas pessoas que sabem que nada sabem, elas conseguem construir um conhecimento verdadeiro a partir disso. Uhum. Mas eu acho que assim, pelo menos aqui Entendi. na Unicamp, na academia em Entendi. geral, isso é completamente desconsiderado, né? Porque você tem um professor que se auto-impõe como conhecimento, como detentor de um conhecimento, como o conhecimento dele é o verdadeiro, e você não pode ir contra. Você não acha também que, por conta disso, a academia tem mais se tornado uma experiência de aprendizagem traumática do que uma aprendizagem real? Na medida em que for assim, como você está falando, eu concordo com você. Entendeu? Porque, na realidade, o aprendizado verdadeiro é através, não do que o professor quer impor na cabeça da pessoa, mas da pessoa por si próprio ser convencido, né, racionalmente, logicamente, daquele conhecimento. Porque a questão é a seguinte, para começar,
está em torno. Acho que o método de ensino Paulo Freire, ele trabalhou muito tentando resgatar o nosso povo, o pensamento do nosso povo, para a ação à cultura superior, e é uma forma de libertação para muitas pessoas. A pessoa aprende a ser crítica. Imagina que o professor impõe, aí é o princípio da autoridade. Que você nunca aceite um conhecimento baseado só no princípio da autoridade. Você tem que aceitar baseado no convencimento científico, lógico, racional. Daquilo. Certo? Não baseado porque ele é o professor. Ele falou até o resultado. Não baseado nisso. Eu acho que é isso que ele faz. A gente ouve muitas queixas parecidas com o que você fala. E lá na orientação educacional, a gente trabalha com o construto de autorregulação. Como que eu posso controlar os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas formas de aprender para atingir o meu objetivo. Pode ser que o meu objetivo não seja o mesmo na aula. Então, se você quiser um pouquinho mais, o que a gente estuda, que a aprendizagem está muito ligada com a autorregulação. Então, a gente pode ajudar de determinadas maneiras na promoção da autorregulação e não só na aprendizagem. A aprendizagem é uma consequência se eu autorregulo determinado comportamento, tá bom? A gente tem uma metodologia, a gente tem oficinas, e aí se quiser pode também marcar um atendimento comigo ou com a Marina para a gente conversar, tá bom? Acho que é muito legal trazer essa discussão. A gente traz essa discussão também com os professores aqui na Unicamp. A gente faz essa ação com os alunos, mas também temos uma oficina, porque a gente entende que o professor, dentro das suas práticas, ele pode promover a autorregulação. E acho que isso ainda é pouco, mas já existe dentro da universidade professores que estão interessados em como promover isso. Eu acho que com o tempo, eu fico muito angustiada em falar com o tempo, mas eu acho que é uma nova cultura de um clima de aprendizagem que a gente tem que estabelecer na universidade. Tá bom? Ele perguntou se eu vou sintetizar, né? Ele usou Paulo Freire, não sei quantos falaram, Paulo Freire é um grande pedagogo, um teórico lá da educação, e disse que como que essa postura do professor da autoridade não permite essa construção. Né? Acho que sintetizei bem a sua pergunta. Então, o que eu estou respondendo é que a gente também concorda com ele, que nesse clima não dá para aprender. Mas existem mecanismos, e aí são mecanismos psicológicos, que eu controlo as minhas emoções, que eu controlo a minha aprendizagem, o meu pensamento, para atingir um objetivo que é próximo. E a gente, na orientação educacional, trabalha nessa direção. Tá bom? Da evasão, por exemplo, dos alunos. E também você formar um aluno sem ter a dependência. Por exemplo, a gente está tomando um papel que é necessário, de educar e preparar os alunos. E quando a gente faz isso, faz parte da iniciativa, dá uma sensação de dependência com o aluno. Então você faz muito grave, sentiu essa dependência que alguém tem não vai ser favorecido. Por exemplo, na caminhada, eu agradeço muito ao meu orientador. Se não fosse o orientador, ele não conseguiria, mas ele conseguiria de qualquer forma. O orientador só foi uma alavanca. O orientador só foi e é difícil separar essa relação de você ajudar o próximo sem que ele se sinta dependente de você. Acho que a gente vê bastante também, o pessoal sai do ensino médio, vem para a universidade, aí descobre que ele vai ter que se virar sozinho, mas aí aquela relação de dependência que o professor acaba aqui. A gente tem muito, sei lá, casos de depressão dentro da universidade, dessa relação, desse trauma que aconteceu. Eu acho que é por isso a gente tem várias atividades, a gente tem tem nesse momento que a gente atualmente trabalha com essas ações. Acho que com o tempo a gente precisa encerrar e agradecer imensamente a participação de todos, principalmente pelo
compartilhar todos esses saberes. Obrigada e a gente se encontra no e-mail da Nátia. Ah.